Olá pessoal, vamos aqui dar sequência aos nossos estudos. Eu atrasei aí, né, o tema 4 e o tema 5, porque eu pensava que estava na aula que eu disponibilizei no dia 19. No caso lá só era o tema 3. Então hoje a gente vai continuar com o tema 4 e tema 5, finalizando com o tema 5. O nosso tema 4 hoje, né, traz a tabela periódica. Então, a gente vai estudar a tabela dos elementos, né? Que é chamada de tabela periódica. Os elementos, vamos observar essa informação que está aqui, ó. Os elementos químicos são organizados em ordem crescente do número atômico na tabela periódica. A gente vai ver agora a história de como iniciou essa tabela periódica. Olha só, no início do século 19, como vários elementos químicos já eram conhecidos, surgiu a necessidade de organizá-los em função de suas propriedades e características. Várias formas de organização foram propostas ao longo da história e contaram com a colaboração de diversos cientistas. Em 1869, trabalhando de maneira independente, dois cientistas, Julius Lothar Meyer, na Alemanha, e Dmitry Mendeleev, na Rússia, sugeriram um sistema de classificação para os cerca de 60 elementos químicos conhecidos na época. Organizando os elementos em ordem crescente da massa atômica e agrupando-os de acordo com suas propriedades, os cientistas observaram que havia uma periodicidade entre algumas de suas características. Com base nessa organização, surgiu a primeira tabela periódica. Nela, os elementos químicos eram dispostos em linhas horizontais e na ordem crescente de massa atômica. Esses estudos são base da tabela periódica atual. Nela, os elementos químicos estão dispostos em uma ordem crescente de números atômicos, mantendo o agrupamento em relação às suas propriedades como proposta anteriormente. Na tabela periódica atual, os elementos químicos estão dispostos em 7 linhas horizontais e em colunas, numeradas de 1 a 18. Olha só essa parte aqui é muito importante, você vai entender como está organizados os elementos na tabela periódica. Os elementos na tabela periódica, eles não foram jogados lá, né? Eles foram organizados de acordo com vários fatores. Então, há fatores que se assemelhavam, eles foram colocados juntos. Vamos ver aqui, ó. Nas linhas denominadas períodos, encontramos elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, nas quais seus elétrons estão distribuídos. Olha só, nos períodos vai encontrar os elementos que apresentam o mesmo número de camada eletrônica. Então lá vai ficar somente aqueles elementos, né? Nesse período, em determinado período, só vai ficar os elementos que tenham o mesmo número de camadas eletrônicas. Essas camadas eletrônicas a gente já viu nas aulas anteriores. As colunas conhecidas como grupo ou famílias reúnem elementos com o mesmo número de elétrons na camada de valência. A gente também já estudou o que é camada de valência, né? Então, dentro da tabela periódica, vai formar grupos e famílias aqueles elementos que tenham o mesmo número de elétrons nessa camada que é chamada de camada de valência. Nos grupos estão organizados elementos cujas propriedades químicas são semelhantes. Com base nas propriedades físico-químicas, olha só, além de organizar os elementos químicos de acordo com seu número atômico, a tabela periódica também os dispõe de acordo com as suas propriedades físicas e químicas,
Seguindo essa classificação, eles podem ser classificados em 3 grupos: metais, não metais e gases nobres. Então, dentro da tabela periódica tá esses elementos agrupados. Então, aqui tem uma parte de metais, uma parte de não metais e os gases nobres. E essa parte de saber o que é um elemento não metal e saber o que é um elemento metal é muito importante na hora de fazer as ligações, os tipos de ligações químicas, ligação iônica, ligação metálica, ligação covalente, que é no próximo tema que a gente vai ver essas ligações. Olha só aqui. Os metais, com exceção do mercúrio, que é representado por Hg, a gente já sabe que os símbolos dos elementos químicos, eles são baseados no inglês, por isso que aqui o mercúrio é Hg, né, não M, que é a primeira letra que inicia. A gente viu isso também nas aulas passadas. Então, os metais, com exceção do mercúrio, são sólidos em condição ambiente, ou seja, uma temperatura de 25 graus e pressão de 1 atmosférico, né? E, em geral, apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Os metais também têm brilho, são bons condutores de calor e de corrente elétrica. Olha só aqui, gente. Então, é muito importante já prestar atenção nessas características desses elementos que são conhecidos como os elementos, os metais, que são os metais na tabela periódica. Então, esses metais, tirando o mercúrio, eles têm o que? São sólidos, são sólidos em condição ambiente, que é a condição normal, e em geral, para ele entrar no ponto de fusão e de ebulição, que vocês lembram que a água entra com 100 graus Celsius, se eu não estiver enganado, é 100 graus Celsius mesmo, viu? 100 graus Celsius a água entra. Os metais não, eles precisam de uma temperatura muito elevada para que ela atinja esse ponto de fusão, para que ele atinja esse ponto de ebulição. Então vai girar em torno de uns 800 graus, por aí. Os metais também têm brilho, são bons condutores de calor e de corrente elétrica. Olha só, outra característica desses metais é que eles possuem brilho, são bons condutores de calor e de corrente elétrica. A gente pode observar aqui na figura A o cobre. O cobre ele é um excelente condutor de energia elétrica, ele é um ótimo condutor. Por isso que o cobre é usado para fazer fios para a condução de energia elétrica, da corrente elétrica. Esses fios que a gente vê nos postes, eles são feitos de cobre, viu? São feitos de cobre por ter essa característica de ser um bom condutor de corrente elétrica. Então, na figura B aqui temos o mercúrio, que ele é considerado um metal, só que ele é líquido, né? É um metal líquido. Então, o mercúrio é líquido em condição ambiente. Talvez, eu acho que o mercúrio é o único metal que é líquido. Os demais são sólidos em condição ambiente. Já o mercúrio, ele é líquido em condição ambiente. Gente, por que só é sólido, os metais só são sólidos em condição de ambiente? Porque no momento que você bota ele em elevadas temperaturas, ele pode atingir o ponto de fusão e de ebulição, e aí ele deixará de ser sólido e passará a ser líquido. Os não metais. Já vimos as características dos metais e as características dos não metais. Os não metais, eles podem ser sólidos, mas também pode ser líquido ou ainda gases em condição ambiente. Em geral, apresenta baixas temperaturas de fusão e ebulição e são mal condutores de calor e eletricidade. Então tem aqui que ele é o quê? Características essenciais: o não metal ele pode ser sólido e ele pode ser líquido ou até por meio de gases. E isso tudo em condição ambiente. Então ele vai apresentar baixas temperaturas de fusão e ebulição, enquanto os metais precisam de altas temperaturas para atingir o ponto de fusão e ebulição. Os
Os não metais, eles não precisam dessa altíssima temperatura, para atingir esse ponto de fusão e ebulição. Ele atinge esse ponto de fusão e de ebulição em baixas temperaturas e também são mal condutores de calor e eletricidade, diferentemente dos metais que são bons condutores de calor e bons condutores de eletricidade. E aí vamos para os gases nobres. Os gases nobres são encontrados no estado gasoso em condição ambiente, o próprio nome já diz, gases, né? Então ele é encontrado no estado gasoso em condição ambiente. Entre suas características vale citar sua grande estabilidade, ou seja, baixa tendência de se combinar com outros elementos. Apenas os gases nobres, que é no grupo 18, lá na tabela periódica a gente já vai ver, encontram-se isolados na natureza. Todos os demais se unem a átomos do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes, formando as substâncias. Os elementos do grupo 1 da tabela periódica são chamados metais alcalinos. Os grupos 2, presta atenção nesse parágrafo, muito importante, ó. Os elementos do grupo 1 da tabela periódica são chamados de metais alcalinos, ou seja, eles são metais. Os dos grupos 2 são denominados metais alcalinoterrosos, também são metais. Os elementos do grupo 3 a 12 são chamados de metais de transição. Os elementos do grupo 13, 14 e 15 não recebem um nome específico, motivo pela qual esses grupos são chamados respectivamente. Olha só, o grupo 13 é chamado de grupo de boro, o grupo 14 de grupo do carbono e grupo 15 de grupo do nitrogênio. Os elementos do grupo 16 são os calcogênios e do grupo 17 são os halogênios. Os lantanídeos e os actinídeos são elementos químicos que fazem parte também do grupo 3. Então aqui ele pegou todos os grupos e nomeou como eles são chamados em determinados grupos dentro da tabela periódica. Deixa eu passar aqui adiante. Aqui tem então a tabela periódica. Eu peço que vocês observem aí no livro de vocês a tabela periódica. E eu vou puxar aqui esse Hzinho aqui para ficar maior, para a gente ver o que é isso aqui. Olha só. Então, aqui está apresentando como vai ser, como é dentro da tabela periódica. Então, aqui vai ficar o símbolo do elemento químico. No caso aqui eu tenho o hidrogênio, que é o primeiro elemento químico da tabela periódica. Eu tenho o H, que é o hidrogênio. Está aqui o símbolo hidrogênio. O nome vai ficar logo abaixo do símbolo. No caso aqui, hidrogênio. Aqui vai ficar massa atômica, no caso aqui 1,0 é a massa atômica do hidrogênio. Nesse canto aqui vai ficar o número atômico, no caso o número atômico aqui é 1. E aqui vai ficar a distribuição eletrônica em camadas. No caso, como o número atômico do hidrogênio só é 1, ele significa também que ele só tem um elétron. E aí o que acontece? A distribuição atômica dele vai ser somente em uma camada, ou seja, na primeira camada, que é na distribuição eletrônica, na primeira camada, porque ele só tem um elétron. E essa distribuição de camada a gente também já viu nas aulas passadas, quantos elétrons suportam cada camada, né? A primeira só 2, e assim vai sucessivamente, eu também já disse como é que é. E assim segue todos os outros elementos. Eu peço que vocês tirem um tempo, vejam aqui os grupos, como está distribuído esses elementos dentro da tabela periódica. Como eu falei que o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. E aí vai assim por diante para os demais elementos da tabela periódica. Estudem essa tabela periódica aí. E aí chegou aqui no tema 5, que é um dos temas, o tema dentro dessa apostila, um dos mais complicadinhos, porque ele exige as ligações químicas e a gente vai ver quais tipos de ligações químicas existem.
Existem a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. E a gente vai ver aqui cada uma detalhadamente. Antes eu quero chamar a atenção sempre para esse quadro aqui, é o que traz a informação, não sei que cor é esse quadrinho aqui, né? Mas vamos lá, a união entre átomo é chamada ligação química e pode ser classificada em iônica, covalente ou metálica, que foi o que eu falei. Atualmente são conhecidas mais de 80 milhões de substâncias. A grande maioria é formada por diferentes combinações de elementos químicos. Nem toda combinação é capaz de produzir uma substância. Isso ocorre quando a substância formada apresenta menos energia do que os átomos isolados que a geraram. As combinações entre os átomos dos elementos químicos ocorrem por meio de ligações químicas. Para que elas sejam formadas, é necessário que os átomos se aproximem. Após essa aproximação, dependendo das características dos átomos, eles podem perder ou ganhar elétron ou ainda compartilhar essas partículas. Olha só, esses átomos eles podem perder, podem ganhar ou podem compartilhar essas partículas. A gente vai ver detalhadamente quando ele perde, em que tipo de ligação ele vai perder, quais elementos podem perder átomos, quais elementos podem ganhar elétron e quais elementos podem perder elétrons. Assim também como quais podem compartilhar elétron. O compartilhamento de elétrons só ocorre na ligação covalente, somente na ligação covalente. É importante ressaltar que os elétrons da camada mais externa da eletrosfera, que a gente já sabe qual é, que é chamada de camada de valência, são os responsáveis pela formação das ligações químicas. Então a gente só trabalha nas ligações químicas dentro da camada de valência. A gente só vai mexer na camada de valência, as demais camadas não. A proporção com que os átomos se combinam também é importante. E isso depende do número de elétrons na camada de valência. Observa-se que em boa parte das substâncias, os átomos que as formam adquirem configurações eletrônicas semelhantes à dos gases nobres. Todos os gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que apresenta 2 elétrons. E aqui a gente vai ver nessa tabela uma distribuição eletrônica para os gases nobres. Observa aqui que dentro desses gases nobres aqui, observa o seguinte, todos têm a camada de valência terminada em 8, com exceção aqui do hélio, que termina em 2, que tem a camada eletrônica 2. Somente o hélio que tem essa camada eletrônica diferente. Os demais são todas iguais, todas as camadas são 8. Então, como a gente viu essa distribuição aqui, né? Vamos seguir adiante. Aqui, ó, Ne10 distribuído na camada K e L. Deixa eu ver se tá saindo aí, né? Então, na tela, tá todinha a tabela. Deixa eu só posicionar a tabela aqui na tela. Pronto. Então, na camada K, no hélio, 2. Na camada, deixa eu ver qual é esse daqui, é o neônio. Neônio tem aqui 2 na camada K, 8 na L. Vi que tem o
argônio. Acho que é o argônio. O argônio, 2 na camada K, 8 na camada L e 8 na camada M. E assim os outros elementos também. Vai deixa eu ver só o nome desse elemento aqui, gente. É o criptônio, viu? Criptônio. Esse daqui é o xenônio. Esse outro é o radônio. E esse outro aqui é o organezônio. Então essa é a distribuição de todos os gases nobres. E se eu não estiver enganado, esses gases nobres estão na tabela no período 18, viu? No período 18 da tabela periódica. Você pode conferir lá na sua tabela periódica. Ao realizar experimentos para estudar as ligações químicas, o físico-químico estadunidense Gilbert Lewis e o físico alemão Walter Kossel notaram em 1916 a tendência de alguns átomos em adquirir 8 elétrons na camada de valência ao se combinarem com outros átomos. Como essa configuração é característica dos gases nobres, eles propuseram a teoria do octeto. Olha só essa teoria, segundo a qual um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na sua camada de valência. Gente, é importantíssimo isso aqui, olha só. Esses átomos, quando eu vou fazer a ligação de um átomo de um elemento com um átomo de outro elemento, eu já falei para vocês que eu vou focar na camada de valência, que é a última camada eletrônica. Quando eu faço quando eu foco nessa camada, eu vou ter que usar a teoria do octeto para me fazer ali uma estabilidade entre os dois átomos. Ou seja, a minha intenção é que os átomos que eu estou ali fazendo as ligações, principalmente a ligação iônica, ela termine com 8 na camada de valência e o outro átomo também alcance 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, que ambos os átomos que eu estou ligando fiquem com 8 elétrons na camada de valência e assim eles adquiram uma estabilidade. Ou seja, ali uma igualdade de elétrons na última camada de valência. A gente vai ver isso já no exemplo prático. Passando adiante, só diminuir o zoom aqui para me passar adiante. Passando adiante aqui, eu tenho o seguinte, começando com a ligação iônica. Olha só a ligação iônica. A ligação iônica resulta de atração entre cátions e ânions. A gente já sabe também que cátion é um excesso de cargas positivas e ânion é um excesso de cargas negativas, que se mantém fortemente unido pela atração entre suas cargas elétricas de sinais contrários. Em geral, a ligação iônica ocorre entre átomos de metais e não metais. Eu vou ler isso aqui na teoria, já a gente vai fazer na prática. Substâncias formadas por íons são chamadas de substâncias iônicas ou compostos iônicos. Cátion se liga a ânion em uma proporção que resulta em composto sem carga, eletricamente neutro. Por exemplo, o cloreto de sódio, principal componente do sal de cozinha, é formado pela ligação iônica entre íons de sódio, que é o Na+, e também o de cloro, que é o Cl-. A gente já vai fazer um exemplo que vai envolver esses dois esses dois elementos, o sódio e o cloro, que assim eles vão formar o chamado cloreto de sódio, que é o que existe no sal de cozinha. A ligação entre esses íons é representada pela fórmula química NaCl. Em uma fórmula química sempre aparecem os símbolos e a proporção do número de átomos, dois elementos químicos presentes na ligação formada. No caso da NaCl, como os íons Na+ e Cl têm cargas elétricas de mesma intensidade, eles se atraem na proporção de 1 para 1, gerando um composto eletricamente neutro.
Em nível submicroscópico, a atração entre os íons estruturas como forma geométrica bem definida e chamada de retículos cristalinos. Em outros casos, a proporção é diferente, como ocorre no cloreto de cálcio. No cloreto de cálcio, que é CaCl2. Nessa substância, a atração é entre cátion, Ca2+, e ânion, Cl-. A gente vai estudar um exemplo bem semelhante a esse daí, só mudando os elementos. Vamos estudar com o magnésio e com o flúor. Para formar o composto estável, esses íons se atraem na proporção de 1:2, ou seja, um cátion Ca2+, para 2 ânions Cl-. Essa proporção se deve ao fato de o cálcio transferir 2 elétrons e cada íon cloro receber apenas 1 elétron, adquirindo configuração de gás nobre. Aí você diz, professor, não entendi absolutamente nada. Então a gente vai para a parte prática disso aqui da ligação iônica. Vamos para a parte prática da ligação iônica, onde você vai entender tudo sobre ligação iônica. Olha só, gente, a ligação iônica, ela ocorre, olha só, ela só ocorre entre íons. E a gente já sabe o que é, já estamos na aula passada. Então ela só ocorre entre íons, somente isso. E essa ligação, ela vai envolver quem? Vai envolver o cátion, os cátions, vai envolver os cátions e vai envolver também os ânions. Os ânions. E aí, como a gente já sabe, o que significa cátion e o que significa ânion, né? Os cátions são excesso de carga positivo e o ânion é excesso de carga negativa. A gente pode até colocar aqui um mais e um menos. E a gente sabe que os cátion, eles perderam elétron para se transformar em cátion e os ânions, eles receberam elétron. Porque no momento que um átomo ele perde elétron, ele fica com mais prótons do que elétron. Ou seja, ele fica com excesso de carga positiva, porque prótons é positivo. O ânion, no momento que ele ganha um elétron, ele fica com excesso de carga negativa, E aí, o que acontece? Ele é chamado de ânion porque ele tem mais carga negativa, porque ele ganhou um elétron, ele tem mais elétron do que próton. E aí ele se torna, então, um ânion. E olha uma parte principal dessa ligação iônica, que ela só acontece entre metal e hidrogênio, e ela só ocorre também entre metal e ametal, ou também conhecido, né, como não metal. Então essa ligação iônica ela só ocorre entre metal e hidrogênio e só ocorre entre metal e ametal. Os metais, os elementos que são considerados metal, eles tendem a quê? Eles tendem, mais uma observaçãozinha aqui, tendem a perder elétron. Eles tendem a perder elétron. Então esse daqui, ó, o metal, eles tendem a perder elétron, enquanto o hidrogênio e o elemento que é considerado não metal, ou seja, a metal, eles tendem a receber elétron. Tende a receber elétron. Então, espero que vocês estejam entendendo aqui, ó, recapitulando. A ligação iônica, ela só ocorre entre íons, cátions e ânion. Cátions é quando perdem elétron e ânions é quando ganham elétron. E ela só ocorre entre
um elemento que é metal mais o hidrogênio, ou um elemento que é metal mais um elemento ametal. Os elementos que são considerados metal, eles tendem a perder elétron, enquanto os elementos que é considerado, deixa eu só ligar aqui. Que apagou aqui. Pronto. Opa. Pronto. E o hidrogênio ametal, eles tendem a receber elétron. Então há essa diferença. Eu vou dividir aqui a aula para não ficar um vídeo tão longo.